Bom dia a todos e a todas. Esta Casa Legislativa se sente honrada com a presença dos senhores hoje aqui, mediante esse movimento que é de extrema importância, não apenas para o nosso Estado, para o nosso município, mas também para o nosso país, pelas dificuldades dessa terrível seca que se alastra em nosso Estado. Então, nós queremos convidar aqui o doutor Adriano Marques, representando a Coplacana, para fazer parte da nossa mesa. Doutor Renato Lima, representando a Asplan. Nós temos 3 projetos de leis aqui que estão em caráter de urgência e nós vamos aprová-lo aqui rapidamente. Nós vamos colocar a discussão aqui dos nossos pares e logo em seguida nós, havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 5ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Ao secretário para proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior. Bom dia a todos. Neste momento, solicito que os senhores desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Obrigado. Ata da 6ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada a 4 de abril de 2013. Presidência. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Alves Ferreira. Secretários. Senhores vereadores Emanuel Cassimiro de Souza e Cláudio José Freire. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2013, na sala de sessões deputado Djalma Marinho, do Palácio Vereador Raimundo de Moraes Lisboa, situado à rua João Primenio Barbalho Simonetti, número 95, nesta cidade de Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte, precisamente às 9 horas, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Luiz Alves Ferreira e secretariada pelos excelentíssimos senhores vereadores Emanuel Cassimiro de Souza e Cláudio José Freire, reúne-se a Câmara Municipal de Goianinha. Compareceram à sessão e assinaram o livro de presença os excelentíssimos senhores vereadores Ademar Alves Lima, Alexandre César Veras de Freitas, Cláudio José Freire, Emanuel Cassimiro de Souza, Francisco Arruda da Silva, Jean Nascimento de Albuquerque, Luiz Alves Ferreira, Rudson Raimundo Honório Lisboa, Odilon Ernestino Barbalho e Valdemar Freire da Silva. Havendo coro regimental, o senhor presidente declara aberta a presente sessão. O primeiro secretário faz a leitura da ata da sessão anterior, que é aprovada por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Expediente. Projetos de lei de número 034 a 039/2013 do Executivo Municipal. Requerimentos de número 026/2013 do vereador Luizinho Professor. Edital de convocação da Liga Desportiva de Goianinha para a Assembleia Geral, que diz o seguinte: edital de convocação. O presidente da Liga Desportiva de Goianinha, no uso de suas atribuições legais, albergado nas disposições do artigo 17, inciso 3º e seguintes do Estatuto, aplicáveis à espécie, convoca todas as equipes filiadas, através de seus presidentes, para comparecerem à Assembleia Geral, que será realizada no dia 25 de abril de 2013, no prédio da Câmara Municipal de Goianinha. Às 19 horas, em primeira convocação, com mais de 2/3 dos filiados, e em segunda convocação, às 19h30, com qualquer número de filiados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
eleição do presidente, do vice-presidente, dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, demais assuntos de interesse da Liga. Goianinha, 26 de março de 2013. Francisco José Rodrigues, presidente da Liga. Grande expediente. Primeiro orador, vereador Luizinho, professor. Enaltece a atitude da presidência desta casa ao entregar a cada vereador a cópia do balancete bimestral das receitas e despesas, afirmando que este ato jamais teria acontecido anteriormente. Em seguida, convoca a equipe de funcionários que realizou o serviço de organizar e catalogar as atividades legislativas de cada um dos membros desta casa, dizendo ser um trabalho cansativo, desgastante, mas digno de aplausos. E, nesse momento, pede aplausos para a equipe que está presente no plenário. Continuando, diz que esses relatórios servirão de fonte de pesquisa para a posterioridade. Registra que, por algumas vezes, teve a oportunidade de participar da pesquisa realizada e se retrata por não ter feito um registro fotográfico do empenho de todos nessa ação, que não é somente importante para a Câmara, mas para a sociedade goianiense. Sobre os Correios, confirma que já tratou sobre a qualidade do serviço prestado por aquela empresa junto à coordenação da mesma, porém nenhuma melhoria aconteceu, mas acredita que durante a realização da audiência pública será o momento da população participar, discutir e cobrar mais ação por parte daquela empresa. Segundo orador, vereador Alexandre Veras. Registra a necessidade de um semáforo na BR-101, no centro, tendo como objetivo facilitar o acesso, e nesse momento dá-se início a um debate sobre a duplicação da BR-101, onde os vereadores Cal, Ademar, Luizinho e Odilon confirmam já ter sido amplamente discutido o assunto, mas que ainda não teria sido resolvido o problema. Então, o vereador Odilon Barbalho afirma que anteriormente nem mesmo a audiência pública os representantes do DENIT se dispuseram a estarem presentes. O vereador de Som Lisboa afirma que não foi por falta de empenho desta casa e do Executivo que as modificações da duplicação da BR-101 não saíram de acordo com as necessidades da população, mas por falhas durante a elaboração do projeto da mesma, e registra o fato de que o DENIT não permite dar continuidade à iluminação das passarelas, mesmo que tenha acontecido vários assaltos aos que precisam fazer as mesmas. Além disso, ainda devem ser cobradas ao DENIT a iluminação e arborização de toda a BR, conforme consta no projeto de duplicação. O vereador ainda registrou o fato de que alguns professores não têm utilizado as passarelas durante a travessia da BR, sendo inadmissível, pois estes são educadores e formadores de opinião e deveriam incentivar a utilização das mesmas. E o vereador Nenel Paiva também diz ter tido a oportunidade de ver uma professora atravessando a BR juntamente com uma criança e, no momento, parou e a chamou a atenção da professora com o objetivo de conscientizá-la sobre o uso da passarela. O vereador Luizinho, professor, diz ser necessário um dia de mobilização e conscientização sobre a utilização da passarela para atravessar a BR. O vereador de Som Lisboa confirma a necessidade de se discutir também a municipalização do trânsito, a fim de organizar e modernizar o tráfego de veículos e também para que as multas aqui aplicadas sejam revertidas para a receita do município e não ao Estado, como vem sendo feito. O senhor presidente consulta o plenário sobre a possibilidade de que os senhores Adriano Sérgio de Mello e Vitor Luiz Gonçalves Sarmento, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Facultada a palavra, o senhor Adriano Sérgio comenta sobre a realização de um ordenamento urbanístico e ambiental no município, que é de grande importância para o crescimento e desenvolvimento do município. Ressalta a necessidade de que sejam realizadas reuniões nos bairros e distritos para uma conscientização da população sobre o Código de Obras.
O senhor Victor Sarmento afirma que é o momento de se fazer uma discussão séria sobre a fiscalização de obras e conscientização sobre a urbanização e organização do município. Diz ainda que o objetivo das leis que ora tramitam nesta casa é de que seja efetivado um maior controle ambiental no âmbito do município. Terceiro orador, vereador Disson Lisboa, pede que conste em ata a atitude da mesa diretora em distribuir cópias dos balancetes bimestrais a cada vereador. Afirma que essa rotina deverá ser adotada a cada bimestre e que, posteriormente, deverá constar no site oficial da Câmara e no portal da Transparência, bem como tudo que se refere à parte financeira e orçamentária, inclusive relação de funcionários e seus respectivos salários. Ordem do dia. Projeto de lei de número 004/2013 do vereador Ademar Alves. Reconhece de utilidade pública o Palmeiras do Guariba Futebol Clube, com sede e foro neste município. Em segunda discussão, submetido a votos, é aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Projeto de lei número 005/2013 do chefe do Executivo. Denomina Rua Gardênia uma artéria situada no conjunto Bosque das Palmeiras, neste município. Os pareceres das comissões técnicas são favoráveis, submetidos aos votos, é aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em primeira discussão, submetido a votos, é aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Projeto de lei 006/2013, chefe do Executivo. Denomina Rua Gameleiras, Rua Figueira, Rua Buriti, Rua Baobás, Rua Amoreira, Rua Acácia, Avenida das Palmeiras, Conjunto Bosque das Palmeiras, Rua Perobas, Rua Pau-Brasil, Rua Oitizeiro, Rua Nogueira, Rua Mogno, Rua Laranjeira, Rua Jussara, Rua Juá, Rua Jatobá, Rua IP, Rua Imperial, Rua Juazeiro, Rua Carnaúba, Rua Castanheira, Rua Cerejeira, Rua Dracena, Rua Geraldo Dias de Araújo, Rua José Batista de Azevedo, Rua Lindenilson Marcos de Rocha Grego, Rua Reginaldo de Andrade Lisboa, todas nesse município. Projeto de lei de número 034/2013 do chefe do Executivo. Altera a lei complementar de número 664 de 2000, que trata da criação do Conselho de Alimentação Escolar, conforme determinações da Lei Federal de número 11.947/2009, de 16/6/2009, e da Resolução de número 38, de 16/7/2009. Os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis, submetidos a votos, é aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Em primeira discussão, submetido a votos, é aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Projeto de lei de número 035/2013, do chefe do Executivo.
Acrescenta o parágrafo único e inciso 9º ao artigo 2º da Lei Municipal de número 896/2006. Os pareceres das comissões técnicas são favoráveis, submetidos a votos, é aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores presentes. Em primeira discussão, submetido a votos, é aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Requerimento de número 026/2013 do vereador Luizinho Professor. Requer a realização de uma audiência pública a fim de debater o serviço prestado pelos Correios neste município. Em discussão única, submetido a votos, é aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Nada mais havendo a ser debatido, o senhor presidente declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no horário regimental, do que, para constar, eu, primeiro secretário, fiz lavrar a presente ata que, depois de lida, se aprovada, vai por mim assinada e pelos demais membros que formam a mesa diretora deste Poder Legislativo. Em discussão a ata. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos à ordem do dia. Encontra-se na mesa dos trabalhos requerimentos em número solicitando urgência com dispensa de interstício para a tramitação dos projetos de lei número 37, 38 e 39 de 2013, oriundos do chefe do Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente, dispõe sobre a criação do Código Municipal do Meio Ambiente e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, respectivamente. Em discussão, o requerimento de urgência. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos à apreciação dos projetos acima mencionados. Projeto de lei número 37 de 2013 do chefe do Executivo. Assunto: cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente do município de Goianinha e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em primeira discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, por se achar em regime de urgência. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 37. Projeto de lei número 38 do chefe do Executivo. Dispõe sobre a criação do Código Municipal de Meio Ambiente do município de Goianinha e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas, que são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, por se achar em regime de urgência. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o projeto de lei número 38/2013 do chefe do Executivo. Passamos ao projeto de lei número 39. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Goianinha, CONDEMA, e dá outras providências. Em discussão, os pareceres das comissões técnicas são favoráveis. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, por se achar em regime de urgência. Encerrada a discussão, a votos. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o projeto de lei número 39 de 2013 do chefe do Executivo.
Projeto de lei número 35, do vereador Emanuel Cassimiro Nenel. Acrescenta o parágrafo único do inciso 9º ao artigo 2º da Lei Municipal 896, de 2006, e dá outras providências. Em segunda discussão, encerrada a discussão, a votos, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, esta casa é um marco. Essa casa hoje está aprovando esses 3 projetos de lei, que prefeito, que a gente resiste aqui a sua presença, sua honrosa presença na nossa mesa, num dia, Renato, que, Nelson, você que clama tanto por chuva, um dia que já começa bem, né? Tendo uma águazinha aí para aliviar. E essa casa, reputo a importância que tem hoje essa questão da criação do Fundo do Meio Ambiente, do Código Municipal do Meio Ambiente e também do Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Meio ambiente, que é uma discussão de extrema importância. O município de Goianinha não poderia ficar de fora, e eu parabenizo a equipe, inclusive, do Meio Ambiente, pelos projetos. Então, nós passamos aqui a palavra ao doutor Adriano Marques, da Coplacana. Pode fazer uso aqui da nossa tribuna. Bom dia a todos. Bom dia, presidente dessa Casa Legislativa, o qual cumprimento toda a mesa. E bom dia a todos os fornecedores e produtores rurais. Então, quero também agradecer hoje em público. Primeiro, começou bem, estava até chovendo ali agora, até a Demar riu para mim ali. Então, mostra que o fornecedor de cana é abençoado. Infelizmente, passamos por dificuldades. Quem é que não passa hoje? Mas, né, Odilon? Mas Deus é sensível e sabe das nossas necessidades. Vai mandar na hora certa. Então, nós dependemos muito de chuva. Então, primeiro eu quero agradecer em público o prefeito Júnior pela inteligência de ter nos doado um terreno aqui para a nossa construção da nossa sede da Coplacana, o qual os demais vereadores participaram. Então, quero agradecer hoje aqui em público, Wilson. Isso é muito importante aqui para a nossa região. Então, eu quero também só passar algumas palavras. Tivemos essa semana com o secretário de Agricultura, Júnior Teixeira, eu, Renato, Braulio, Douglas, Dr. Humberto. Então, ele foi muito sensível com nós. De lá mesmo eu liguei para Arlindo Dantas, prefeito de São José do Pibu, que seja sensível com nós, produtor, que minha região é lá, São José da Floresta, e tem produtor de cana lá, e produtores grandes, que moem 30 mil toneladas. Então, eu vou estar com a Arlindo agora à tarde, e vou pedir mais uma vez, vou levar a ata. Nós trouxemos lá do secretário, e vou mostrar a Arlindo, para que ele seja sensível e decrete estado de emergência naquela região. Então, na reunião que nós tivemos lá, tivemos também com o secretário Leonardo Rego. Eu acho que hoje as duas secretarias acertou em ter duas pessoas competentes. Não que os outros não fossem, mas estão as pessoas certas no lugar certo. Infelizmente, passamos 2 anos e 6 meses sem secretário de Agricultura, e isso para nós do Estado é horrível. Então, a Coplacana vai entrar com um convênio com a Secretaria de Recursos Hídricos para a perfuração de poços. O fornecedor ele vai cair com a contrapartida em torno de R$ 1.900 a R$ 2.000. Nós vamos nos sentar ainda semana que vem, que amanhã já é sexta-feira, não dá mais, mas vamos nos sentar com o secretário de Recursos Hídricos e ele vai viabilizar esse maquinário. Hoje, que um poço hoje tubular é muito caro, fornecedor de cana hoje não tem condições de bancar um poço. Um poço hoje é em torno de 25 a 30 mil reais.
Então, nós, Coplacana, Asplan e sindicato, vai viabilizar essa reunião, mais uma com o secretário de Recursos Hídricos, e daí ele vai passar as coordenadas para que nós, produtores, cada um adquira um poço tubular na sua propriedade, porque aquela cana que não está chovendo naquele momento, que dê pelo menos para irrigar pelo menos 50%, para não perder de tudo. Então, isso aí é um passo que nós vamos dar, importante, e, se Deus quiser, vai ser muito importante para nós, produtores de cana da nossa região. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer primeiramente a Deus, só Ele que nos ajuda e nos salva. Muito obrigado a todos. Essa presidência registra também a presença do Dr. Humberto e o convida a fazer parte da nossa mesa aqui. Passamos a palavra aqui ao presidente da Asplan, Renato Lima. Bom dia a todos. Bom dia a Ademar, Henrique, meu primo, Chico, Luizinho, Odilon, Dema, Jean, Alexandre e Manel, Mendel. E o presidente da Câmara de Som, junto com o Cal, doutor Humberto, o prefeito Júnior Rocha, Adriano, minhas senhoras e meus senhores. A gente está aqui, não é à toa, porque, como vocês sabem, a gente está enfrentando a pior seca, eu não diria dos últimos 50 anos, como vem sendo divulgado na imprensa, mas eu tenho pessoas que nós convivemos, que já têm mais de 90 anos e nunca viram uma seca nessa magnitude. Então, eu acredito que seja a pior seca dos últimos 100 anos, não sei, a pior seca do século XXI, do século XX, eu não sei dimensionar isso. Mas, na nossa região, com certeza, é a pior seca dos últimos 100 anos. Em consequência disso, a gente, no ano passado, já vislumbrando consequências graves para a cultura da cana, nós protocolamos um documento na Governadoria, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Tributação, pedindo ações do governo estadual no combate a essa seca que se vislumbrava e que atendesse uma pauta de reivindicações que o setor protocolou na Secretaria, Governadoria, enfim, ações que não foram tomadas pelo governo do Estado. Infelizmente, o secretário da Agricultura, que estava à frente da pasta, não fez um bom trabalho, e a realidade é essa que nós nos encontramos agora. Uma forte seca, quebra da safra. A safra do nosso estado sempre girou em torno de 3 milhões e 500 mil toneladas. A última safra foi de 2 milhões e 200 mil toneladas. E essa safra agora, todo mundo pergunta como é que vai ser, qual é a quebra de safra. Eu diria que a gente não tem condições de estimar qual vai ser a quebra de safra. E se vamos ter safra, nós hoje não podemos dizer que vamos ter safra, porque hoje não tem cana para se processar daqui a 4, 5 meses. Então, o que eu vinha falando com a imprensa lá fora é que, se começar a chover de agora até meados de setembro, eu acredito que as usinas só começam a moer em outubro. E se o inverno se pronunciar dessa maneira, chovendo pouco, eu acredito que tem usina aqui do estado que não vai processar cana. A Vale Verde é uma que já está cogitando passar a sua produção para a usina Estivas ou para a destilaria Pemel, na Paraíba, em Mataraca. Então, vocês vejam que o quadro é
grave. É um desemprego maciço. Está aqui o presidente do sindicato, Batista, junto com o Zé Luiz, estão sofrendo com isso. As prefeituras começam a sofrer. Eu participei, junto com o Adriano, do doutor Humberto, da reunião do Comitê da Seca na governadoria, segunda-feira. Já tem prefeito, Júnior, se queixando que o povo já está pedindo comida nas prefeituras, que o agricultor não tem mais a semente para plantar esse ano, porque ele já comeu, já foi para a panela, e ele não tem mais o que fazer. Então, mal ou bem, o governo federal está atendendo alguma coisa, como renegociação de dívida, crédito para se combater os efeitos da seca, e é por isso que nós estamos aqui pedindo para que os municípios canavieiros decretem, peçam estado de emergência, porque eu acredito que em certos municípios não é nem mais estado de emergência, é calamidade pública. E a calamidade pública ajuda os municípios porque a burocracia vai embora. E muita verba que o governo federal está falando que vai chegar nos municípios, no estado, para combater a seca, a gente sabe que a realidade é outra. Não chega. Não chega porque a burocracia é grande, é pesada. E, com base nisso, a gente que faz parte, que está à frente da associação, junto com a entidade a nível de Nordeste, a gente conseguiu, Disson, Júnior Rocha e os demais, aprovar no Congresso uma ajuda para o plantador de cana do Nordeste, de R$10 por tonelada de cana, da safra 11/12. Que isso não ajuda a resolver o problema, mas ameniza. E uma das faixas que está aí fora é pedindo para a presidente Dilma sancionar, já que foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado. E está na mão dela, na Casa Civil, desde terça-feira. Então, a pressão nossa, através do senador Renan, através do deputado Henrique Alves, é grande para que ela realmente sancione. E ontem, eu vendo a sessão da Câmara Federal, foi aprovado ontem na Câmara uma ajuda para as destilarias do Nordeste. Essa ajuda é de 40 centavos por litro de álcool produzido durante 2 safras. Então, o aporte de recursos para atender os produtores de cana do Nordeste, que em torno de 25 mil produtores, é na faixa de 120 milhões de reais. Já para as usinas é em torno de 900 milhões de reais. Infelizmente, só o partido do governo PT foi contra essa ajuda às usinas. Porque muita gente fala, ajudar a usina para quê? A realidade é que hoje nós estamos presenciando a pior crise do setor sucroenergético da história desse país. Nem no Proálcool a gente viu essa situação. Porque a conjuntura econômica, a Petrobras subsidiando gasolina, faz com que o setor não tenha rentabilidade. O setor hoje, há 3 anos atrás, quem planta cana sabe que a gente comprava adubo por R$500 a tonelada. Hoje é no mínimo R$1.000. Então, os custos de produção aumentaram e o preço da matéria-prima não aumenta. Então, como é que pode um usineiro que o custo aumentou, ele vender o litro do álcool pelo teto que ele pode vender? Porque se a gasolina não aumenta, o preço do etanol não pode aumentar, porque o consumidor vai no posto e faz o cálculo. Se o álcool não tiver 70% do preço da gasolina, ele não bota álcool. Então, é uma crise generalizada. Infelizmente, o governo não se planejou a longo prazo e a gente precisa que o governo trate o setor com mais respeito. Na hora que foi divulgado os dados do pré-sal, Lula e Dilma esqueceram o setor. Foi aquele estardalhaço, festa, o Brasil ia ficar rico, a educação ia ter muito dinheiro, mas até agora nada. O setor foi colocado de lado e hoje estamos vivenciando a pior crise dos últimos anos no setor. 30 usinas colocadas à venda. Todo ano usinas param de funcionar e não voltam. A realidade é essa. Está aí São Francisco aqui no estado. Está indo a leilão. A UNA na Paraíba. 4 em Pernambuco. 7 em Alagoas. Quer dizer, fecharam de 2 anos para cá. Então, é uma situação lamentável. Culpa muito do governo federal. Né? E nós estamos em Brasília dizendo ao governo como ele pode combater essa crise. Agora, só combate com vontade política, né? Com força de vontade, com planejamento a longo prazo. E eu acredito que não é vergonha nenhuma para o governo subsidiar o setor, manter o emprego no setor. Está aí Zé Luiz, está aí Batista,
estão vendo o desemprego, as consequências estão em cima deles, da cidade, dos municípios do Nordeste, né? Então, a gente pede o estado de emergência, Júnior, que você estude essa possibilidade, né? Nos ajude nisso aí, porque a gente consegue acessar algum crédito, algumas vantagens através disso. Eu até li um requerimento do vereador Odilon, produtor rural, né? Foi muito sensível, fez um requerimento em novembro do ano passado, né? Então, os parabéns ao Odilon. E eu estou vendo aqui que a banca, quase todas, é formada por produtores rurais que estão sofrendo as consequências da seca, até porque não é só o produtor rural que está lá, são os vizinhos, a população. Então, eu gostaria de pedir o apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do município, que estendam essa preocupação da gente para as outras casas, para as outras prefeituras. E pedir a você, Júnior, dê um apoio maior ao nosso secretário Dedé do Mari, veja com mais carinho a Secretaria da Agricultura, porque eu acho que a crise na secretaria está instalada por conta dessa seca, né? Então, eu pediria para você que desse uma olhada com mais carinho para a Secretaria da Agricultura, para que a gente, até em conjunto, a gente se disponha, a Coplacana, Sindicato, Asplan, tomar medidas em conjunto, fazendo algum tipo de convênio. Esse negócio dos poços, que a gente pode ter a máquina conveniada com a Coplacana ou com a associação, não importa. A gente cave poços aqui no município por um custo muito barato, né? Então, eu queria me colocar à disposição, os produtores de cana estão aqui presentes, porque a situação é de extrema emergência, é uma situação difícil para a gente acha que não vamos ter safra esse ano, então a gente não sabe ainda o que vem por aí, mas se a gente começar a ter um apoio do governo municipal, do governo estadual, como o secretário da Agricultura, secretário dos Recursos Hídricos, estão falando que vai haver, eu acho que pode amenizar uma parte do nosso prejuízo. Então, eu queria pedir a colaboração de vocês, vereadores, do presidente da Câmara, do prefeito Júnior, para que realmente agilizem medidas que visem a tornar essa seca um pouquinho mais amena. Então, era isso minhas palavras e obrigado pela presença de todos os produtores aqui presentes. Com a palavra, o vereador Odilon Barbalho. Senhor presidente, mesa diretora, doutor Humberto, prefeito Júnior, Renato Lima, Adriano, colegas vereadores aqui presentes, senhores sofredores, produtores rurais, meus amigos e minhas amigas. Em novembro, depois conversei com o presidente da Asplan, encaminhei a esta casa um requerimento solicitando que fosse decretado estado de emergência no nosso município pela seca que se alastrava e que nós não esperávamos que tomasse essa magnitude, que prolongasse até os dias de hoje. A redução de safra, que essa eu já não tenho, a minha não reduziu, a minha não existe mais. Gado morrendo em Serrinha, em Goianinha, a falta do alimento na mesa do trabalhador rural, o milho e o feijão era a sua semente, não tem mais. Então, tudo isso acarreta, prefeito, nesse problema que eu, conhecendo a sua pessoa, a sua sensibilidade e o comprometimento com o nosso município, não será dificuldade nenhuma da sua parte fazer esse decreto e tornar Goianinha uma área de emergência para que a gente possa, de uma forma, juntos, tentar tirar o nosso município desse caos. Mas não só depende de nós. A nossa parte iremos fazer, a sua, tenho certeza, porque você já me disse ontem que diante do quadro não existiria possibilidade assim, que você via que poderia, dependendo do município, dependendo de você, decretar esse estado.
de emergência, nós precisamos, Renato, fazer com que o governo estadual ponha em prática esse monte vamos supor assim, de propaganda que existe, do recurso que não chega. Nós, na qualidade de produtor que estamos endividados, não temos acesso ao crédito. Então, dessa forma, mesmo que Goianinha decrete fazendo a sua parte, se não tivermos uma sensibilidade do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, aliás, a gente não tendo acesso ao crédito, não teremos como sair dessa dificuldade. Então, a quebradeira é em massa, a falta de emprego, usina fechando, tudo vai ser difícil, muito difícil. Então, era isso que eu queria deixar aqui registrado. Agradecer aos colegas que aprovaram por unanimidade o meu requerimento e reafirmar a sensibilidade que o prefeito tem com o nosso município, e acho que não será dificuldade nenhuma para que seja decretado esse estado de emergência. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Cláudio José. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Eu queria, vereador Odilon, lhe parabenizar pela ideia em novembro e que esta casa, por unanimidade, teve a felicidade de aprovar o seu requerimento. Ao excelentíssimo senhor prefeito, conhecendo a pessoa preocupada com o bem-estar do nosso município, preocupada com o crescimento, com o desenvolvimento do nosso município, do nosso povo e da nossa gente, tenho certeza de que não irá dificultar nada para assinar esse decreto, que eu queria também parabenizar ao senhor Renato e a todos que fazem parte desta associação que defende muito bem os plantadores de cana do nosso município, do nosso estado e da nossa região. Queria dizer que a preocupação de vocês tem sim uma certa pertinência, é bastante pertinente, porque estamos vendo, eu estou com 53 anos de idade, nunca vi dizer que em Goiânia chegou a morrer uma res, a morrer um animal por pela seca. E, para nossa insatisfação, já está acontecendo. O vereador Dema, ainda semana passada, conversando comigo, na região dele, lá de Miranda, Mandel Paz, já morreu vários animais. Então, da mesma maneira de que há poucos dias atrás nos preocupamos, senhor prefeito, com o problema dos royalties, que iria instalar uma situação de caos para o nosso município, a seca, ela também irá instalar uma situação de caos nos nossos municípios vizinhos, no nosso estado, e repetindo, é pertinente, tenho certeza de que Vossa Excelência irá tomar a medida cabível, a medida sensata, a medida que venha atingir o anseio dos plantadores de canas da nossa região. E esta casa é uma casa preocupada com o bem-estar do nosso povo. Tenho certeza de que os meus pares irão aprovar sim, prefeito, por unanimidade, vindo oriundo do Poder Executivo, uma matéria deste quilate, uma matéria desta envergadura, uma matéria desta sensatez que Vossa Excelência irá sim enviar para esta Casa Legislativa. Queria dizer aos senhores de que este Poder Legislativo está sim voltado para o bem-estar, para o crescimento, para o desenvolvimento desta cidade e também neste assunto das cidades vizinhas. Estaremos aqui prontos para trabalhar para que o nosso município, que o nosso povo tenha, sim,
dê as melhores e também cobrar do governo estadual, como bem frisou Vossa Excelência, e também do governo federal, que só tem muita propaganda. Quando lá em Brasília se diz que tem isso, que tem aquilo para o produtor, que tem muito dinheiro, mas só a propaganda. Na prática, a gente não vê chegar. E o que se vê muito é tirar dos municípios, querer diminuir recursos do município, mas não injetar para o agricultor, para o trabalhador, aquilo que a gente vê nos meios de comunicação do nosso país, que é um leque de coisas, mas que, repetindo, só fica na propaganda e que não chega para os estados e para os municípios, para que as prefeituras possam assim também ter um alívio, possa assim injetar mais coisas melhores na mesa do trabalhador, na mesa dos seus munícipes. Então, é isto que também precisamos cobrar dos nossos representantes, que seja dos deputados ou dos senadores, para que lá em cima também defenda o voto e o trabalho que a gente teve para eleger e para colocar, que seja na Assembleia ou que seja na Câmara dos Deputados ou no Senado. É esse o leque que a gente vê. E só quem se sacrifica é os prefeitos, é os municípios. A gente precisa acabar com isso. Também passando a cobrar dos nossos representantes. Queria, mais uma vez, dizer que a reivindicação de vocês, ela é sensata, ela tem legitimidade e dizer que esta casa está pronta para aprovar e tenho certeza de que será unânime a aprovação de uma matéria de tão grande importância para todos os municípios da região agreste e também para o nosso estado. Muito obrigado. Essa presidência, já que o tema é empolgante, doutor Adriano, os vereadores querem cada um dar sua palavra, a gente solicita que sejam mais sucintos, dado o grande número de oradores, e também nós ouviremos a palavra do nosso prefeito ainda, do doutor Humberto, e passamos a palavra agora ao vereador Jean. Senhor presidente, senhor prefeito, senhores representantes, posso dizer assim, de grande parte das pessoas humildes desses municípios que sofrem com essa seca, porque além de vocês serem produtores, vocês realizam o sonho de muito pai de família quando está desempregado e precisa de trabalhar. Eu vim aqui a essa tribuna, senhor prefeito, senhor presidente, Adriano, que é representante de uma das associações, dar os parabéns a vocês pelo fato da união que aqui está demonstrada, porque aqui tem a prefeitura, tem vocês da associação, Renato de outra associação, e tem também o Sindicato Rural. Renato foi muito feliz aqui quando citou aqui Zé Luiz e Batista, e eu não poderia deixar de vir aqui nessa tribuna dizer que, apesar de eu não ser produtor, mas sou representante do povo, e aqui eu não serei dado por esquecido das minhas raízes, que é lá de Santa Catarina, Zé Luiz sabe disso, meu avô que era produtor, meu pai que passou por esse momento, e eu não poderia deixar de vir e dizer, Renato, dizer a você, Adriano, a todos que estão aqui, até porque essa casa é parceira de muito tempo de vocês, quando você reconheceu aqui que pleiteou do município um terreno para a sede da sua associação,
Odilon intermediou isso muito bem, queria parabenizá-lo e parabenizar também o prefeito, que na hora que aprovou, ele também sancionou. E a gente, nesse momento, não ia ser diferente. Aí eu quero aqui agradecer as palavras, até porque tem outros colegas que querem falar, quero dar a palavra de apoio a vocês, mas deixar aqui o meu abraço, em nome de Zé Luiz de Batista, a todos vocês que fazem essa tarefa, que é também, claro, vocês precisam ganhar, precisam sobreviver, mas também vocês levam às pessoas mais humildes dos nossos municípios um alento, que é o emprego, que na hora que as prefeituras estão tão sufocadas, vocês empregam 1 ou 2 ou 3, mas está aí trazendo ao pai de família um alento melhor, que é o pão de cada dia. Muito obrigado. Passamos a palavra ao vereador Nenel Paiva. Bom dia a todos. Senhor presidente, quero abraçar a todos da Coplacana, através do amigo Adriano Marques, a todos da Asplan, através do meu amigo Renato Lima, meu forte abraço. Dizer, doutor Humberto, da satisfação que é dividir a mesa com o senhor, uma alegria estar ao seu lado. Ao meu amigo Nelson, ao qual eu quero abraçar, representando a todos aqueles que aqui hoje se fazem presentes. Doutor Humberto, no meu café da manhã hoje, conversando com meu pai sobre essa movimentação, ele me falou da preocupação dele, não de modo específico a seca, mas a preocupação dele, porque faço uso das palavras de Renato, que em 83 anos de vida, 54 anos em Goianinha, ele nunca viu uma seca dessa proporção. Não sou produtor, não tenho tempo de vida como muitos dos senhores aqui, mas fui criado lá no Jundiá de Cima, como vocês bem sabem, e vendo o meu pai com muita alegria arrancando toco, era assim que ele dizia, prefeito Júnior Rocha. E hoje passar e ver a calamidade pública, posso assim dizer, que encontra-se a nossa região, o nosso país, por assim dizer. Para mim, que não sou agricultor, já dói no coração. Aí eu fico imaginando, Renato, para aqueles que sobrevivem, para aqueles que vivem diariamente a agricultura, para aqueles que vivem diariamente o plantio, para aqueles que vivem diariamente a colheita. Então eu quero, doutor Humberto, através de Vossa Senhoria, dizer a todos os produtores rurais, a todos os agricultores, a todos aqueles que vivem, torcem e precisam dessa chuva, que, prefeito Júnior Rocha, eu me coloco completamente a favor e defendo completamente a causa. Acredito que não será diferente, até porque todos nós sabemos da sua sensibilidade, principalmente quando vai para a área da família, a sua sensibilidade em relação à família, à estrutura família, e essa seca, ela atinge essencialmente a isso, a família. Então, quero deixar aqui claro o meu apoio, o meu total apoio. Acredito que esta casa não se privará de forma nenhuma a apoiar também, e que esse estado de emergência, ele sirva para pelo menos, Renato, amenizar, para pelo menos quebrar a burocracia, para pelo menos abrir as portas e amenizar a toda essa seca. Falo também com muita alegria, prefeito Júnior Rocha, aproveitando a sua presença aqui, do seu programa social que foi iniciado na última sexta-feira, que aí também é muita alegria dos senhores produtores rurais estarem aqui, porque nessa sexta-feira, na comunidade do Miranda, o prefeito Júnior Rocha, através da sua Secretaria de Ação Social, iniciou um novo programa social, o Goianinha Itinerante, onde o prefeito Júnior Rocha está levando a comunidade rural, advogado, assistente social, psicólogo, o Conselho Tutelar, em parceria com o Ministério Público. Então, doutor Humberto, eu acredito que esse é mais um serviço que venha contribuir, que venha robustecer a zona rural. As minhas palavras nesse momento
são tão somente de apoio, completo e total apoio. Por qual motivo? Porque, apesar de não ser agricultor, apesar de não vivenciar o dia a dia, eu tenho uma pessoa que acorda todos os dias e tem a satisfação de pedir a bênção, que ama a terra, que ama a agricultura, e que, se não fosse seu estado avançado de idade, que ele fica muito chateado quando eu digo isso, mas que, se Deus ainda permitisse, ele ainda estava com muita alegria arrancando o toco. Então, deixo aqui meu apoio, parabenizo a mobilização e este grito de socorro, doutor Renato, que chegue não só às fronteiras de Goianinha, mas que ultrapasse as fronteiras do estado e que, sim, cheguem até Brasília, porque nós não podemos nos calar, nós temos que, sim, gritar e pedir socorro. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Luizinho. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu gostaria de usar da tribuna, vou ficar aqui. Senhor presidente, senhor prefeito Júnior Rocha, doutor Humberto, mesa diretora, caros colegas vereadores, membros da Coplacana, membro da Asplan, membro da Ematec, eu acredito seja uma parceira exemplar nesse movimento, membros do Sindicato Rurais de Goiânia. Eu gostaria de pedir licença aos senhores produtores para, em nome do meu conterrâneo, do meu amigo Arnaldo Galvão, poder saudar todos os representantes, a todos os produtores do nosso município neste momento e nesta manhã. Eu fiquei muito atento, né, aos pronunciamentos de Adriano, de Renato, dos colegas vereadores, e gostaria de dizer que essa casa, professor João Eduardo, ele é representada por segmentos. Aqui nós temos, por exemplo, vários segmentos representados no Poder Legislativo. Nós temos alguns representantes que estão mais ligados à educação, mais ligados à cultura, outros mais ligados, por exemplo, à questão empresarial, mas vocês têm aqui, e aí eu quero parabenizar vocês, produtores, porque são pessoas que estão mais diretas, que são do meio do convívio, dos representantes que lidam, que convivem, que vivem a causa de vocês, que é o nosso querido vereador Odilon e o nosso querido vereador estreante Henrique de Alfredinho, que são pessoas que estão mais ligadas à causa do agricultor, porque sofrem as consequências do dia a dia como vocês sofrem. Gostaria de chamar a atenção e de dizer o seguinte: quando do pronunciamento do nosso presidente da Asplan, Renato Lima, ele chamou a atenção de um quadro grave. E eu gostaria de dizer a todos vocês que o quadro é grave, gravíssimo nesse estado, não só na questão da produção dos agricultores, mas é um estado de calamidade pública na agricultura, na educação, na saúde, na segurança. Eu queria registrar, pedir momento, licença a vocês, que eu ia usar dessa tribuna hoje para fazer um pronunciamento com relação à insegurança no nosso município, vereador prefeito Júnior Rocha, porque esta semana meu telefone tocou diariamente, minha casa foi visitada diariamente por pessoas do conjunto Novo Horizonte, que é o maior bairro desse município, aonde está havendo assalto, mão armada, durante o dia, pessoas de moto assaltando, casas sendo arrombadas. Eu precisaria fazer um pronunciamento nesta casa hoje, mas em respeito aos produtores, eu não vou fazer, presidente de som, mas gostaria que fosse registrado em ata esse meu questionamento e esse meu protesto. Gostaria de dizer, presidente Renato, que este é grave, não é só grave na
na agricultura. É grave de um modo geral. Está aí a situação das escolas, está aí a situação da saúde, dona Helena, está aí a situação da segurança do nosso Estado. Então, precisa ser repensado. O governo, Gilvan, precisa ter políticas públicas que essas políticas possam amenizar, fazer com que a situação do norte rio-grandense ela possa ser mais sensível e que possa ter melhores condições de vida, porque eu tenho visto nos noticiários, imagina vocês que são produtores de cana-de-açúcar, o que estão passando, mas também como é que está passando a população que hoje vai no supermercado e que eu fiquei boquiaberto quando eu fui comprar tomate e 1 quilo de tomate era R$ 9,00, R$ 8,00, R$ 5,00, R$ 6,00. Então, é um absurdo. Precisa ter incentivo do governo, precisa do governo federal, sim, do governo estadual, dando apoio, dando condições. E aqui eu queria também, presidente Renato, parabenizar você pela questão de você ter falado e ter mostrado, pedido, porque eu sei que o prefeito Júnior já faz isso, mas a partir de agora ele vai dar mais condições, ele vai se voltar mais para a Secretaria de Agricultura, que eu gostaria de registrar, do nosso amigo Dedé, que já foi comigo à localidade do Catu, que genuinamente é a localidade que eu digo mais agricultável, que produz a hortifruta e granjeira, é aquela localidade carente. E aí eu gostaria de fazer esse registro, Dedé, dizer a você que eu fiquei feliz pela sua preocupação com o Paizinho, com o pessoal da secretaria, que fomos lá fazer uma reunião com aqueles pequenos agricultores para que a gente pudesse trazer argumento para levar ao nosso prefeito. Gostaria de me solidarizar com todos vocês, dizer a vocês que esta casa, ela mesmo estando representada por segmentos distintos, por pessoas que defendem a educação, a cultura, o esporte, a saúde, o social, mas também vocês contarão com o apoio não só de vereadores ligados ao segmento, vocês contarão com o apoio de toda esta Casa Legislativa, independente de segmento que esteja representante, porque essa é uma causa nobre, essa é uma causa digna. E eu fico muito preocupado quando eu escutei do presidente da Asplan, quando diz que algumas usinas poderão fechar. E eu digo, e eu fico me questionando, Adriano, imagine se nós chegássemos ao ponto de uma usina estiva fechar. Seria calamidade, seria o desespero, seria ruim, a falta de emprego, porque essa cidade vive de 3 segmentos, da agricultura, do emprego público e da usina estiva. A vocês um bom dia, que Deus proteja e que vocês já estão felizes, nós estamos felizes porque a chuva já começou a chegar e que vai chegar muito mais. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador. Voltamos aqui a um pedido, uma solicitação, já que tem muitos vereadores, eu peço até desculpa ao vereador Luizinho pelo gesto que fiz aqui, mas para o vereador ser um pouco mais sucinto, ainda tem 2 oradores inscritos aqui, nós precisamos ouvir ainda o prefeito. E com a palavra, o vereador Ademar. Senhor presidente, mesa diretora, doutor Adriano Marques, doutor Renato Lima, nosso prefeito Júnior Rocha, meus colegas vereadores, em nome de doutor Humberto de Moura Constantino, acho que não errei o nome não, né? Acertei, né? 10 anos e 8 meses de usina estiva, pesando cana todos os dias, eu acertei o seu nome aqui. Quero cumprimentar aqui e abraçar todos os fornecedores de cana-de-açúcar do nosso município, né? Agricultores aqui presentes, cumprimentar aqui o secretário de Agricultura, José Arthur Galvão, nosso amigo Dedé, dona Helena, pastor William. Queria dar um abraço especial, presidente, aqui, uma pessoa que eu trabalhei esse tempo todo que eu citei aqui,
na usina Estiva, José Nelson da Cunha, que eu também não errei o nome dele, não. Bem. Na balança, Nelson. Trabalhei esse tempo lá. E lá, Nelson, eu estava aqui pensando da alegria que a gente tinha naquele tempo. E aí Nelson dizia, mas rapaz, a gente não vamos conseguir tirar a cana toda do campo, não. Aí isso é uma alegria para todos os fornecedores, né? A gente tinha grandes fornecedores, como né, o Félix de Paiva, José Maria Azevedo, João Vilmar, o Tom Humberto, Alfredo Lima, o pai do nosso vereador, Renato Lima e tantos outros, né? A alegria de ter uma produção muito boa. E hoje a gente não esperava por isso chegar nessa situação. Mas eu queria só dizer aqui a vocês que essa casa tem se preocupado muito, principalmente nosso prefeito Júnior. E aqui nosso amigo aqui, doutor Adriano, citou aqui, do apoio já que recebeu de um terreno doado à Copa Cana, né? Para você fazer a sede, construir a sede de vocês. Eu tenho certeza que esse apoio aqui não vai faltar, vai continuar. É apoio desta casa, junto com nossa parceria com o nosso executivo, com o nosso prefeito Júnior Rocha. Quero aqui dizer um abraço a vocês e dizer que nós estamos todos aqui com vocês para o bem do nosso município. Muito obrigado. Solicito ao vice-presidente Luizinho assumir aqui, quando faço uso da palavra. Cumprimento aqui a mesa e as autoridades já nominadas anteriormente, em nome do nosso prefeito Júnior. Cumprimento a todos os produtores. E o que quero dizer aqui é muito rápido. Renato, o que você falou aqui é uma coisa que preocupa a todos nós, quem é produtor, quem não é produtor, mas a todos nós goianienses, norte rio-grandense. Brasileiros, né, doutor Humberto, porque a situação é muito difícil. Principalmente porque a gente vê no dia a dia que as ações do governo demoram muito a chegar, a se efetivar. A propaganda ela é muito rápida, né? Ela quando vai para a televisão ou para qualquer meio de comunicação, ela é muito rápida, mas para chegar efetivamente aos municípios, ela demora muito. E o que se vê, como foi dito aqui por outros oradores, é a retirada de recursos dos municípios, o desemprego que está grande. E aí, Renato, você falou aqui uma coisa, eu estou vendo o Zeca aqui, esse grande amigo, que talvez hoje Goianinha não sinta tanto a questão da fome, inclusive daqueles que cortam cana, porque Goianinha tem um programa social de distribuição de 2.000 sacolões mês. Mas já tem cidades vizinhas que a maior queixa dos prefeitos é que está sendo recebido por essas pessoas para pedir socorro mesmo e comida. Então, prefeito Júnior, esta casa se dispõe naturalmente a apoiá-lo. É verdade que não se pode decretar estado de calamidade ou estado de emergência de qualquer forma, até porque muitas vezes é uma prática municipal de se fazer isso para que se facilite até licitações, essas coisas todas. Não é o caso aqui. O caso aqui é uma emergência mesmo, um estado de dificuldade que todos nós nos encontramos. E quando a gente diz isso, Zé Luiz, não precisa ser produtor, irmão. Basta ser do povo, basta estar em Goianinha, basta estar no interior desse. Eu viajei agora para Guamaré, pelo amor de Deus, a gente vê o gado chupando areia. Então, isso é muito difícil. E esse decreto, prefeito, é um decreto que tem, inclusive, emergência de ser decretado. Urgência urgentíssima para que ele seja feito. Com relação aos poços, eu, inclusive, marquei para fazer uma visita ao nosso secretário, Leonardo Rego, que é uma grande figura, foi um grande gestor do Pau dos Ferros, homem sensível. E Júnior de Souza também é outro homem do campo. E é importantíssimo. Eu, por exemplo, que sou um entusiasta, uma pessoa entusiasmada com a criação de peixe, numa área tão pequena, de menos de 4 hectares
de área ocupada, por ano aqui, Júnior, a gente produz em torno de quase 80 toneladas de peixe. Veja só, numa área tão pequena. Só com água, qualidade da água e volume de água, que hoje não se tem mais. Então, é importante essa questão dos poços. É uma questão que se deve brigar por isso. É uma questão realmente que vai ajudar muito na irrigação, nessa questão da renovação desses reservatórios de água. Então, eu quero aqui me solidarizar, quero dizer da alegria de estar recebendo os senhores hoje, parabenizar pela iniciativa de todos os senhores, porque precisa se gritar, né? Precisa se dar o grito para poder ser ouvido. O que disse Ademar aqui, da preocupação em alguns momentos da usina, se preocupar em não retirar toda a produção que estava na área agrícola, Nelson, hoje tem que se retardar o início de uma safra, usinas fechando, como disse aqui o presidente Renato, e muitas vezes mesmo, sem saber nem se vai ter safra. Essa incerteza é muito difícil. Então, assim, nós estamos aqui, enquanto Poder Legislativo, dizendo que estamos de portas abertas e com o sentimento de apoiá-los e parabenizá-los pela iniciativa e pela coragem, sim, também, de estar aqui dando esse grito. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Alexandre Veras. Presidente dessa casa, mesa diretora, doutor Humberto, doutor Adriano, Renato Lima, prefeito Júnior Rocha, nobres colegas vereadores e a todos vocês que estão presentes hoje na nossa Casa Legislativa. Hoje, diante de uma das maiores estiagens, que, como falou Renato, dos últimos 100 anos, é preocupante o setor canavieiro de Goianinha. Com a crise desse setor canavieiro, hoje quero dizer que essa casa, juntamente com o Poder Executivo, o prefeito Júnior Rocha, que é sempre muito sensível com as causas da nossa cidade, está aqui para ajudar todos os produtores canavieiros de qualquer em que possa precisar. Não há dificuldade nenhuma, nem para essa casa, nem para o prefeito, para ajudar vocês em que vocês precisarem. Como Renato falou, que talvez nós não podemos ter nem essa safra de cana que a usina possa a não vir moer. Hoje, isso altera também na economia local, porque quantas combis hoje não tem rodando, transportando os trabalhadores da usina? E na maioria delas são financiadas. Hoje, o transporte dos ônibus da usina Estiva não é mais daquela empresa Maibus, que era do Pernambuco. Hoje é de uma empresa local, de Seu Olavo. Ele aumentou sua frota em 15 ônibus e comprou para pagar justamente com o dinheiro da safra. Já pensou se não tem essa safra, como é que não vai ficar a situação de Seu Olavo, dos motoristas dele e de quem depende dessa usina Estiva? Então, eu quero dizer aos produtores rurais que essa luta não é só uma luta de vocês, é dessa casa e do Poder Executivo. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Humberto. Excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara, senhor prefeito, senhores vereadores, senhores presentes, procurarei ser breve, peço desculpas por ter chegado atrasado, porque cheguei de viagem hoje quando o sol já estava nascendo, mas não poderia deixar de comparecer aqui a Goianinha, uma cidade que eu adoro e que há muitos anos voltei para cá. Eu sou de Natal, me formei em Recife. Em 1960 comecei a minha vida
ligada à cana-de-açúcar. Enfrentei toda aquela situação de invasão de canaviais, de incêndio de canaviais, um movimento que quis entrar no nosso país para destruir o setor canavieiro. Foi quando começou a campanha de o petróleo é nosso, senhor prefeito, senhor presidente, sabendo que o Brasil é um país muitíssimo invejado. Nós poderemos ser a maior potência do mundo. A maior floresta brasileira é a da Rússia. Passa 9 meses debaixo do gelo. Depois temos o Brasil, o ano todo verde, com água correndo, com tudo. Nós só usamos praticamente 30% do nosso solo. O resto é reserva. Veio a campanha da proteção à mata, que destruiu mata, não está acabando. Hoje não existe mais aquela queima de mata para soltar gado, o ano que entra queima mais. Não, hoje estão trazendo ao confinamento. E surgiu o setor energético, cana-de-açúcar. Então eu me dediquei à usina, fui convidado depois para Alagoas, montei 2 usinas em Alagoas e atendendo ao nome de uma pessoa que não poderia nunca ser esquecido nesse estado, que era Dr. Murilo Tavares de Melo. Um homem simples, um homem pontual, que comprou a usina Estivas, que era uma bibocazinha com os devidos respeitos. E ele viu que aqui, Goianinha, apesar de Estivas ser município de Areis, mas que Goianinha tinha um futuro imenso na cana-de-açúcar. E ele se dedicou e fez essa monstruosidade que tem aí. Que hoje o parque industrial foi comprado por um grupo francês. É de uma russa casada, mas o grupo é francês. E é o maior produtor de açúcar do Brasil. É o 2º maior produtor de açúcar do mundo. Então, quando voltei para aqui, fui diretor do tribunal durante 11 anos. Aliás, eu trago aqui uma carteirinha com muito orgulho. Eu fui diretor do Tribunal de Justiça por 11 anos e, doutor Murilo, o senhor tem que vir para Goianinha. Temos que criar uma junta em Goianinha, porque está havendo um problema tentando destruir Goianinha. A implantação de nova usina, aquela enchente de trabalhadores de todo lado. Havia trabalhadores que trabalhavam aqui 1 ano, 2, 3, depois ia para São Paulo, passava 4, 5 lá, senhor presidente. Aí dizia, vem que a usina está pagando. Aí ia para a justiça, dizia, não, eu trabalhei em 1968, 1970. Aí a testemunha dizia, não foi, inclusive a gente matou uma cobra brincando, estava eu, estava Zé Pezão, estava tudo. E provava que tinha aquele tempo, era uma indenização fabulosa. Isso foi a maior pecha, graças a Deus se resolveu. Eu deixei o tribunal, vim para aqui, meu nome, graças a Deus, está ali. Eu não sei se foi prejuízo, mas o amor a Goianinha, Canguaretama, Pedro Velho, eu tenho propriedade em Pedro Velho, plantei cana, o senhor me conheceu muito. Então a luta foi difícil. E no sindicato, foi criado o Sindicato Rural. Em 1965, Castelo Branco proibiu que em cada município houvesse mais de um sindicato, de cada categoria. Porque tinha sindicato dos dentistas da Zona Norte, da Zona Sul, do Centro-Oeste, tudo. Então, só pode haver 2 sindicatos. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Sindicato Rural. Muita gente confunde Sindicato Rural com o Sindicato do Trabalhador Rural. Tivemos muitos problemas com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, por influências que vinham de fora para o nosso estado, aquelas convenções pesadíssimas. Graças a Deus, hoje temos um bom relacionamento, o setor canavieiro, a ligação do Sindicato Rural com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é muito boa. E o nosso sindicato, ela vai toda a região de cana, de Itaipu até a fronteira. E, ultimamente, a preocupação começou com a correção monetária. Um produtor rural comprava um trator por 35 mil, pagava 120, estava devendo 240. Você tomava um dinheiro para plantar uma cana, moía a safra muito bem, estava devendo 2 safras. Surgiu, então, o nosso senador, de grande merecimento, Garibaldi Alves Filho, missão mista parlamentar de inquérito para apurar as causas do endividamento rural.
Eu estou dizendo isso para os senhores sentirem o problema. E o presidente, desculpe eu me alongar 2 minutinhos, porque muita gente, senhor prefeito, desconhece isso e é importante. Então, uma comissão mista parlamentar de inquérito, composta de senadores e deputados, percorreram todo o país, estiveram no Rio Grande do Norte, e apuraram que havia aquela ganância de tirar dinheiro de produtor. Você tira um financiamento, juro. Eu tive promissórias, eu tenho mais de 100 processos de produtores que me procuram, estão os processos lá para quem quiser ver. O senhor tinha cédula de crédito rural, promissória com 42% de juro ao mês. 42% de juro ao mês, senhor prefeito. Isso não era agiotagem, era 10 vezes pior. Então veio a solução, veio a comissão mista parlamentar de inquérito, veio a securitização até 200 mil e depois isso. Mas continuou o problema da cana-de-açúcar sendo desprezada. E ultimamente a nossa preocupação foi grande com o sindicato, com a nossa Asplan, movimentação direta em Brasília. Hoje nós temos uma grande pessoa que é defensor da categoria da agricultura, do setor rural do país, que chama-se a senadora Cátia Abreu. Essa mulher é presidente da Confederação da Agricultura, ela tem conhecimentos, tem um poderio tremendo e conseguiu reunir todo o Brasil e fez com que começasse a olhar para o problema da agricultura. Voltando à nossa situação hoje, altamente preocupante. O Rio Grande do Norte teve mais de 600 mil toneladas de cana a menos esse ano. E do jeito que a coisa vai, nosso presidente Renato falou aqui, a safra 3 mil e pouco, não se sabe esse ano o que se vai produzir. Faço parte do Conselho do Senar. Preocupação com gado, com mortandade, com falta de leite, com isso. Então, de Angicos para o sertão, foi feito uma caravana para apurar, muitos repórteres e tudo. E nós 3 ficamos lá, na nossa sede, e cana-de-açúcar. Dizia Renato, Humberto, a coisa é preocupante. Dizia Adriano, e cana-de-açúcar? Nós conseguimos de Goianinha, do governo de Goianinha, através do senhor prefeito, aprovado pela Câmara, para criar ali a sede da Asplan, onde aqui seria desenvolvido o ponto-chave de cana do Rio Grande do Norte. Não é de Goianinha, é do Rio Grande do Norte, porque a construção que será ali, seu prefeito foi de uma visão muito grande, Renato conseguiu convencer os senhores se convenceram da realidade. Então, de uma maneira de produzir que o Nordeste produz. Agora, não adianta dizer a um produtor, você está devendo 800 mil, você quer fazer um acordo? Quer, então está aqui, bota 150 quilos na cabeça, atravessa essa estrada e do lado de lá aquele homem resolve. Porque se você hoje faz um acordo, você assume uma prestação, quando você vai pagar a segunda é o dobro da primeira. Então, isso não pode mais acontecer. A presidente está se sensibilizando, está começando a tomar medidas de incentivos para isso, e ela disse à senadora Cátia Abreu que iria se preocupar com o Nordeste. E a senadora disse que vamos segurar essa batalha, que a coisa vem. Então, eu estou aqui, peço desculpa ter me demorado, mas a emergência somente trará benefícios, porque muita coisa que está vindo na lei para os estados onde foi decretada, para os municípios onde foi decretada a emergência. Entendeu? E eu agradeço o senhor se lembrar tanto do nosso sofrimento. Como é, meu caminhão chegou, com quanto, não sei o que, hoje está tão diferente, mas é isso mesmo. Dona Helena, um abraço para a senhora, muito respeito, um dos esteios de Goiânia. E os senhores também. Senadora, eu vou fazer só aqui uma observação, doutor Humberto. Senadora Cátia Abreu, tive a alegria de conhecê-la em Brasília. Senadora aguerrida, é até braba, né? E bonita, é verdade. Né? Senadora na época do PFL e hoje está no PSD, no Tocantins, uma grande figura. Passamos aqui a palavra ao nosso prefeito Júnior Rocha.
senhor presidente, mesa diretora, doutor Humberto, Renato Lima, Adriano, nobres colegas vereadores, produtores, criadores. É sempre um prazer que eu digo voltar a essa casa. E essa casa hoje é um momento muito importante para ela. Quero parabenizar, inclusive, a Renato e a Adriano pela iniciativa de ter escolhido Goiânia e essa casa para que a gente fizesse, de certa forma, essa movimentação hoje aqui, para que a gente pudesse, né, de certa forma, movimentar também essa região, que o doutor Humberto muito bem disse aqui, que está esquecida, não está querendo ser reconhecida, nem nunca foi como área de emergência. E agora, já que se agravou da forma que está, e a gente não sabe também como poderá ficar daqui para frente, então precisava que começasse a se repensar nesse momento. Falou-se aqui por todos aqui, os oradores que já externaram tudo aqui, já muito bem disseram da gravidade do problema, né, por proprietário, por pessoas que acompanham o dia a dia desse grande problema, inclusive Renato, que vem aí há bastante tempo já nessa luta. Em dois momentos, se falou-se aqui na questão social, que já se vive, né, as pessoas dos municípios, falou-se também nas medidas que precisam ser tomadas rapidamente, claro, com apoio nosso, e vamos dar esse apoio. Com relação, Renato, e você muito bem disse aqui, que teve que alguns prefeitos já todos preocupados, né, e onde já está tendo uma cobrança das famílias que já estão passando dificuldade. E eu quero dizer a você aqui, os vereadores que convivem comigo e me conhecem, o presidente da casa, por trás dessa capa aqui, dessa pele, existe um coração que não aceita a fome. E vou sempre, e todo mundo sabe, quanto eu defendo o social do nosso município. Vou continuar lutando, investindo muito para que as pessoas do nosso município, não pensando só em Goiânia, eu queria que não acontecesse em nenhum município, mas eu preciso fazer o meu dever de casa. E vou sempre continuar defendendo para que as pessoas de Goiânia não cheguem bem a esse ponto. O presidente também falou aqui que Goiânia ainda se mantém em uma situação pouco confortável, já sofrida, claro, e com muitas percas já, muito preocupante, até pela questão da usina estiva, que tive lá também uma audiência na quinta-feira passada lá com a equipe, que já se preocupa, mas Goiânia já tem tomado as suas ações nos programas sociais, de sonho, você falou aqui, que 2.000 cestas são entregues por mês em Goiânia, agora são 2.000 cestas, não são 2 sacos, 1 quilo de feijão, não, são uma cesta básica. E esse mês agora, quer dizer, o mês passado, a gente entregou praticamente 2 rodadas dentro de um mês, justamente para amenizar. É tanto, presidente, eu quero comunicar aos senhores vereadores que na última rodada até sobrou ainda 70 sacolão. E a gente reverteu no grande programa que Nenel falou aqui, no Miranda, pegamos essa cesta básica nesse programa que Goiânia está fazendo, no programa social e distribuindo com as famílias. Então, Renato, senhores, a gente tem lutado constantemente aqui, fazendo o trabalho do nosso município na questão social, para que não aumente, na verdade, tanto a miséria desse povo. Voltando aqui na questão das ações, que compete, claro, todos, o governo federal, o governo estadual, o município está aqui presente com vocês hoje para compartilhar esse momento, para se enganjar com vocês nessa luta, e podem contar a partir de agora, não só com o meu apoio, com o apoio dessa casa. Renato muito bem falou aqui que precisa, né, ficar mais junto da Secretaria de Agricultura. Quero dizer aqui a você, Dedé, que ainda há pouco ali conversando com o Renato, para ser bem prático, já pedi, se ele estivesse aqui, para que segunda-feira, ou seja, sábado, se possível também, já para que a gente não possa perder tempo, e amanhã eu não posso, para que sente Renato com a nossa equipe aqui da Agricultura e que apresente um plano para que o município possa já daí partir já para começar a fazer algumas ações. Eu só quero dizer a você, Renato, a toda a sua equipe, logo que chegar para mim esse plano que compete o município fazer, eu lhe garanto uma coisa, essa burocracia, essa demora por parte do município, você vai sentar comigo e a gente vai discutir e de pronto o município vai dizer a você o que é que pode ser feito. Demorar 5, 6 meses esperando até a aprovação, se for alguma medida que a gente tenha aqui, claro, que investir algum recurso por parte do município, eu não tenho dúvida que essa casa, se possível, se reunirá a qualquer momento, manhã, tarde ou noite, para que seja aprovada, para que a gente possa, de fato, poder usar os recursos. A gente já vem, de certa forma, ao longo desse tempo aí, tentando amenizar com carro-pipa, fazendo algumas ações que para hoje já nem consegue mais, nem tanto atender, nem a sede mais da própria população, quanto mais dos criadores, a gente sabe disso.
Mas aqui, quero deixar de pronto que essas ações chegando, estou pronto também para participar de qualquer movimentação que seja feita por parte da cooperativa, da associação, estar junto lá também levando a minha mensagem, até porque muito bem dito aqui o doutor Humberto, Goiânia é uma cidade hoje bem centralizada, uma cidade que se comenta muito, uma cidade que vive na mídia, e ela está pronta para se juntar, não só pensando nela, mas claro que sim, também pensando nas cidades vizinhas. E lá na usina, quando estive lá, a grande preocupação, ainda está se enricando, está lutando, mas a verdade é que os reservatórios já estão ficando muito baixos. E Renato falou aqui, se também não chegar a chuva, a usina também vai entrar na mesma situação que está o gado, a gente vendo morrendo amigo aí na beira das estradas. Isso preocupa demais a gente gestor. Mas essa é a parte do município e estou pronto para contribuir com vocês. Podem contar que a gente vai para a luta, e eu gosto de luta, e quem me conhece sabe, ficar de fora, deixar de fazer o meu papel, nunca deixei em nenhum momento do município, principalmente na área social, que inclusive é quem me alimenta a ser político, é fazer social, é ajudar aqueles que precisam realmente. Mas é interessante, doutor Humberto, falou-se aqui nos dados, na preocupação, mas isso já vem há bastante tempo se tratando da questão da seca. Quero aproveitar aqui, vendo inclusive Heriberto aqui da CAERN, que o governo se fala muito nas ações. Goiânia não só vive um momento hoje também da seca, das chuvas, mas também de abastecimento de água para a população. E hoje eu estou, segunda-feira tive uma reunião, Heriberto, lá na CAERN, na regionalizada, que atende aqui a nossa região. Cavamos aí 3 poços, mas por que cavou? Porque o município disponibilizou, comprou o terreno para que pudesse fazer, mas também, se não teria essa ação, não teria acontecido ainda. E graças a Deus, os 3 poços que foram cavados, com apoio da prefeitura, um deu 35 mil litros d'água, um deu 25 e outro deu 15. Então vamos agora, nesses próximos 60 dias, incluir na rede do nosso município cerca de mais de 70 mil litros d'água a hora, para que vai quase dobrar a capacidade de água de abastecimento da população, que também já está sofrendo. Mas essa ação só aconteceu porque, inclusive, o município, além de dar a contrapartida, ficou cobrando. Compramos terrenos, inclusive, caros para que isso acontecesse. Acredito também, aproveitando esse momento, que nesses 60 dias, essa questão da água no bairro do Cal, no Matador, onde está mais sofrido, eu acredito que será normalizada. Mas as ações, Humberto, falar daqui das ações, das dívidas, de endividamento, do apoio do governo federal, que é quem pode, Renato, de certa forma, amenizar, é quem tem 60% do bolo tributário desse país, é quem pode mover, é quem pode chegar e fazer, e isso já vem se remando e não se faz. Os municípios, por sua vez, querem fazer sua contrapartida, mas a maioria deles praticamente só tem FPM, e a política do governo dos últimos anos, de 2009 para cá, só foi fazer desoneração. E as desonerações só tira justamente dos municípios, onde tem a pobreza, onde tem o sofrimento. Mas eu lembro muito bem, doutor Humberto, senhores vereadores, no ano de 2009, quando se alastrou aquela crise econômica na Europa, no Brasil, e onde o governo foi pressionado, ainda no governo de Lula, que as montadoras, as grandes indústrias que estão lá no Rio Grande do Sul, onde tem tantas outras riquezas, o governo federal foi bem prático. Com 2 semanas, exonerou o IPI para que as montadoras não parassem de produzir, para que não desempregasse e a economia do país não parasse de crescer. Só que o IPI é dos sofridos lá do Nordeste, que é quem está com problema. Aí se tem uma seca, se publica, se faz. Quero aqui, inclusive, agradecer a imprensa que está em Goiânia hoje, porque também, Renato, sem o apoio da imprensa, fica muito difícil para que se torne público. Tive aqui, vi a presença do SBT e da InterTV. Obrigado pela presença também do nosso município. Então, para onde tem riqueza, para onde tem indústria, para onde tem geração de emprego, o governo foi rápido. Tirou das prefeituras, tivemos lá em 2009 cobrando do governo essa exoneração do IPI, que estava matando os municípios. Ele disse na frente de 4.500 prefeitos, volte para os seus municípios, arroche o cinto, porque vai ter que ser assim para salvar a economia do país. E se tem aí seca, que essa seca já vem desde o ano passado, se cobra, se vai a Brasília, se tem ministro mostrando, a televisão mostrando, aqui não é nem para parar de montar, nem para parar de produzir, porque, e aí eu respeito a decisão do governo, né, em poder produzir mais, em gerar emprego e produzir mais transporte, mas o que está acontecendo chama-se um caos nas cidades, porque não comportava tanto transporte, todo mundo comprando, todo mundo fazendo, acidente por cima de acidente, isso também causando grandes problemas nas capitais pequenas, mas ele fez. E aí um pedido para amenizar quem já vem sofrido, quem está morrendo, quem está se acabando, quem não tem mais o que comer, essa burocracia todinha e não se chega a nada. Estado pequeno, talvez, eu acho que no contexto do Brasil, o governo federal talvez não preocupe tanto, mas não sabe ele o mal que está fazendo essa região.
eu não sei se ele quer que isso aqui se acabe de uma vez por todas. E as atitudes, não sei. Com relação ao governo do Estado, o Renato sabe disso, já teve várias reuniões, mas também na prática não aconteceu. E isso eu disse aqui, doutor Humberto, mandar para cá caminhão, uma máquina, para gerar mais despesa para os municípios, para ter que contratar mais gente. Nos municípios, praticamente já estão todos estourados com o pessoal, já não pode nem manter. 5 máquinas para gerar mais despesa, que não seria a solução. Solução tem que ser de imediata, já não dá mais tempo para fazer. Então, é muito difícil para a gente sempre continuar nessa. O governo, quando quer suas atitudes, ele faz. Há pouco tempo tomaram a atitude de mexer nos rótulos do município. O Congresso, inclusive, de forma até irresponsável, porque estava na Constituição que não poderia mexer, está escrito lá, está no Pacto Federativo, os municípios que recebem têm direito a receber, e eles colocaram de goela abaixo e o Congresso botou abaixo. Ainda bem que o Supremo entendeu que não estava legal e mandou suspender. Então, quando se quer fazer, se faz. Mas, infelizmente, onde tem um grande problema maior, que é aqui no Rio Grande do Norte, ou seja, no Nordeste, há essa demora todinha. E se não chegar no futuro bem próximo, aí eu acho que as prefeituras também, que ele continua fazendo desoneração. Esse mês também os municípios, caiu muito a receita com relação ao ICMS, que já é pouco do nosso Estado, até porque o Estado não está tendo esse crescimento, não está chegando novos investimentos, e a desoneração também na conta de energia, só o mês passado que iniciou, o governo do Estado também já perdeu cerca de quase 8 milhões também no seu orçamento. Mas, mais uma vez, para o governo federal, diminuiu o ICMS, no contexto geral da população, também ele fez o bem, mas também tirou novamente do nosso bolso. E aí eu não sei onde é que vai parar essa conta. Ele aumenta o salário e sempre diminui a receita. Então, essa conta está difícil de fazer. Então, eu acredito, Renato e os senhores produtores, que os municípios, de certa forma, não terá muito como fazer diante já do problema que ele vive e que o governo sempre sacrifica ele. Sempre volta para as prefeituras as decisões que o governo toma. E aí é muito fácil tomar decisões lá em cima. Agora é difícil a gente viver aqui na realidade, que ontem eu visitei o vereador Dema e vi lá a carrocinha levando uma vaca já morta para poder enterrar. Aí dói. É preciso que esses políticos acordem, né? Esses grandes políticos que poderão tomar essa medida e que visitem, que passem um dia aqui. E nada melhor do que você sentir na pele o que está passando para ver se as ações acontecem. Quero aqui agradecer a presença de todos, dizer que Goiânia, mais uma vez, está à disposição, não só a gestão, da forma, essa Câmara também, que vamos precisar dela para tomar decisões. A você, Renato, Adriano, presidente da Copacana aí, que sabe muito bem, quando fui procurado com a ideia de montar a cooperativa em Goiânia, de pronto, cedi uma área e disse a você, vou ceder uma área, mas uma área nobre. Vou botar a cooperativa na área mais nobre do município de Goiânia, que é aqui no Novo Crescimento, onde está acontecendo uma nova cidade, que é aqui na lateral da Avenida Hudson, Lisboa. Mas também, não dei de pronto só pensando na cooperativa, claro que sim, mas também sabendo que isso atraía mais investimento, que geraria mais emprego. Espero que, acredito, até o término desse ano, ou no próximo ano, essa reunião que esteja acontecendo aqui, isso aconteça praticamente toda semana na cooperativa de Goiânia. Isso vai trazer mais gente para cá, vai movimentar a nossa economia, as pessoas vão conhecer a nossa potencialidade, vai visitar os nossos restaurantes. Então, a ideia da gestão foi sempre essa, manter a chama acesa, o desenvolvimento. Porque o desemprego, já tem empresa em Goiânia, estive conversando com alguns empresários, que agora este mês já reduziu 2, 3. Isso é ruim. É bom quando aumenta 1. Quando diminui 2, 3, a gente sabe que aumenta o sofrimento e a miséria do povo. E vamos se juntar. E finalizando, já pedimos muito aos políticos e vamos pedir. Mas a gente precisa, acima de tudo, pedir aquele maior a Deus que acabe com esse sofrimento de manda de chuva. Só assim a gente não vai ter que se humilhar tanto aos grandes políticos, que vai resolver na enxada, no trabalho e na criação. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós. Essa presidência parabeniza ao prefeito pelas palavras, pela serenidade do seu discurso, das suas palavras. Se coloca à disposição dos senhores, né? Essa Casa Legislativa se coloca à disposição dos senhores. Queremos também aqui homenagear e agradecer a presença do Dr. Gilberto Tagino, de todos os senhores que se encontram aqui. Dizer que estaremos sempre à disposição. Dizer também, doutor Humberto, e doutor Adriano e doutor Renato, que essa sessão está sendo transmitida via internet e também pela rádio web da cidade. Então, esse clamor, essas explicações, essas palavras todas estão sendo ouvidas também por outras pessoas
que serão, claro, pessoas que vão divulgar também isso, a importância do setor produtivo do município de Goianim, da nossa região, uma região que, em todas as reuniões, vereador Luizinho, que nós vamos, inclusive, quando se tem político, a gente sempre reclama, e o doutor Humberto falou uma coisa aqui que eu achei interessante. Se reuniram para fazer uma caravana para ir visitar o Seridó, para visitar aquela região ali de Angicos para frente. Os investimentos estão sempre vindo para o Seridó, para o Oeste, nossa região agreste é sempre muito esquecida. Sempre, não é só na área rural, produtiva, não. Pois é. Como disse o doutor Humberto aqui, a grande contribuição de ICM sai dessa nossa região. Então, é uma região que realmente precisa, e essa unidade que a gente está vendo hoje aqui, por isso que a gente parabeniza por isso, porque muitas vezes não se consegue as coisas porque se quer lutar sozinho. Então, é bom essa união. Espero que em breve essa construção seja iniciada, porque eu acho que é importante demais a sede dessa associação aqui. E, por fim, deixar aqui aos senhores essa nossa preocupação também, né, de precisar realmente desse decreto, prefeito, de calamidade, mas eu não tenho dúvida que nesses próximos dias isso aí já estará sendo até publicado. É um decreto responsável, porque está sendo provocado por uma classe que está sendo penalizada pela seca e, com certeza, Renato, Adriano, doutor Humberto e senhores aqui presentes, o município estará decretando essa calamidade. Então, a gente agradece a presença dos senhores todos e, nada mais havendo a ser debatido, declaramos encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 18 do mês corrente, no horário regimental. Bom dia a todos e obrigado pela presença.